Hey guys, what's up and welcome. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, galera do terceiro ano. Daqui a pouco daremos início à nossa aula 7.1, que trouxe um tema um pouco diferente das estratégias de leitura. Vamos voltar para a questão gramatical mais um pouquinho. E é isso, não vamos perder tempo, let's begin. Para a tela. Olha aí, aula 7.1 com a teacher Patrícia Restier e hoje o nosso intérprete Samuel. Welcome, Samuel. E o título da nossa aula de hoje é esse aí, Somebody Like You, alguém como você, que leva a palavra somebody, que vai ser o que? Objeto, um dos objetos do nosso estudo hoje. Afinal de contas, nós vamos falar sobre os indefinite pronouns, os pronomes indefinidos em inglês. E nós temos eles basicamente assim, some, any. E essas duas palavras, o que vai acontecer com elas? Elas vão ser usadas também com outras palavras ao final, formando outros significados, mas ainda na seara dos pronomes indefinidos. Então, do some, ele vai ficar someone, somebody, quando quer falar de quê? De pessoas, something para falar de coisas, somewhere para falar de lugares. Nós já vamos ver a tradução. E any vai derivar o anyone, anybody para falar de pessoas, anything para falar de coisas e anywhere para falar de lugares. Também temos o no one, nobody, nothing, que vamos já ver o significado. Também temos hoje o quê? Elas, as nossas confusing words, as nossas palavras confusas, que trabalha também com pronomes indefinidos. Nós temos aqui o no one, que é um pronome indefinido, e o none. Vamos ver a diferença das duas, elas são bastante parecidas, ó. None, no one, mais parecidas na escrita do que na pronúncia, né? A diferença é bem pequena. Vamos seguir porque toda aula tem uma habilidade. A de hoje é o quê? Identificar ou fazer uso adequado dos marcadores do discurso em língua inglesa e das relações semânticas por eles estabelecidos nos vários gêneros textuais escritos. Também vamos ler, compreender, analisar e interpretar as informações de um texto em inglês. Olha aí uma foto geral do que significa os nossos indefinite pronouns. Nós vamos encontrar todas essas palavras, como eu falei, any, anyone, que deriva de any, some, somewhere, que deriva de some, every, everything, no e nothing. Todas essas palavras, vamos ver a tradução daqui a pouco. Vamos lá? Aqui nós temos uma definição do que são esses pronomes indefinidos. O que são eles, segundo a gramática? Os pronomes indefinidos em inglês, indefinite pronouns, nós falamos assim, indefinite pronouns, são aqueles que substituem ou acompanham o substantivo, certo? De maneira imprecisa, vaga ou indeterminada. Ou seja, não fazem referência a nenhuma pessoa, nenhum lugar ou nenhum objeto específico. Por isso são indefinidos. Por esse motivo, são chamados de indefinidos. Repetir aqui, mas tudo bem, vamos lá. Olha só isso aí, muitos dos pronomes indefinidos são formados com as palavras. Você tem basicamente essas 4 palavras em inglês. Some, any, no e every, certo? A tradução já está aqui embaixo para vocês darem uma olhada, só que a gente vai trabalhar primeiro com some aqui e a sua tradução. Então veja só essa loucura. Some é uma palavra bem pequenininha e em português ela significa tudo isso. Algum, algo, alguns, alguma, algumas, uns, uma, umas, um pouco de. Tudo isso para classificar somente a palavra some, essa palavrinha bem pequena. Então aqui você tem masculino, você tem feminino, para ser usados substantivos masculinos, femininos, você também tem singular, plural, e o some representa tudo isso em inglês. Temos um exemplo aqui, por exemplo, uma frase com o pronome definido some sendo aplicado. É uma frase afirmativa que diz o seguinte: She has some problems to solve before her trip.
ela tem alguns problemas para resolver antes da viagem dela. Então, aqui o substantivo problemas está no plural e eu usei aqui o meu pronome indefinido some, porque eu não especifiquei o problema, né? Então, como eu não especifiquei, então eu vou usar o meu pronome indefinido e aqui vai ser some, por ser uma frase afirmativa. Não somente isso, vamos ver mais um pouco. Olha aí. Would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? Aqui já se trata de uma pergunta, já é uma afirmação, porque olha aí. O some, ele é usado em frases afirmativas, como no nosso primeiro exemplo, e também usada em perguntas, em frases interrogativas. Só que quando ele é usado em perguntas, é no contexto de oferecer alguma coisa, certo? Então, aqui no nosso segundo exemplo, would you like some tea? Alguém está oferecendo algo para alguém, ou seja, o chá. Você gostaria de um pouco de chá? Aí a tradução aqui vai ser um pouco, já não vai ser mais algum. Não é algum chá, vai ser um pouco de chá. Tudo bem? Vamos seguir? Agora sobre o any, esse pronome definido que também tem as traduções que são as seguintes. Algum, alguns, alguma, algumas, uns, uma, umas, nenhum, nenhuma e qualquer. Alright? Olha só, então quer dizer que o any substitui em português, substitui em inglês todas essas palavras em português. Maravilha, uma palavra bem pequenininha. E vamos ver aqui, antes de ver os exemplos, vamos ver para que ele é usado. Aqui embaixo, segue comigo. É usado em perguntas e em frases negativas. Então, o N basicamente é usado em perguntas, só que não mais no contexto de oferecer algo para alguém. Perguntas de modo geral e em frases negativas. Olha só, tem um plus aqui, um a mais. Ele também é usado em frases afirmativas quando está no sentido de qualquer. Nesse sentido de qualquer, você usará o N em frases afirmativas. Vamos ver os exemplos? Aqui o primeiro eu sei que é uma interrogativa, então a tradução vai ser alguma, aqui nesse caso por ser um substantivo feminino que ele está seguido, que é o reason. Então olha aí, ó. Do I have any reason to be worried? Eu tenho alguma razão para me preocupar? Any reason, alguma razão to be worried, para me preocupar? E agora numa negação, ok? Uma frase negativa, essa segunda. I don't have any reason to be worried. Eu não tenho nenhuma razão para me preocupar. Perceba que em português eu posso fazer essa questão de dupla negativa. Eu tenho um não aqui, certo? Eu ainda tenho nenhuma que dá o sentido de algo de negação, né? De negação. Então, não nenhuma. Em inglês eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar aqui no am e substituir pelo no em inglês. Então, eu poderia falar I don't have no reason to be worried. Isso estaria errado. Por isso que eu preciso usar o an. Então, nunca se esqueça. Isso aqui, às vezes, é um motivo de muitos erros para pessoas que estão começando a aprender inglês, os pronomes definidos. Na hora de traduzir, pensa que vai traduzir como no português. Nem sempre você vai fazer ao pé da letra, certo? Então, neste caso, você vai usar o N, que tem a tradução de nenhuma, tá? Não vai colocar o no. Nós já vamos entender um pouco mais lá na frente. Olha aí. If you have any questions, se você tem qualquer pergunta, ask now. Faça agora. If you have any question, ask now. Essa aqui é uma frase afirmativa, tá? Mas ela tá no sentido de qualquer. A tradução do any, an, está no sentido da palavra qualquer. Tudo bem? Vamos seguir um pouco mais? E agora sim, sobre o nosso no, aquele que eu comentei com vocês. Ele significa nenhum e nenhuma, certo? Assim como N também significa nenhum e nenhuma. Só que olha só, esse no, ele é usado em frases de estruturas afirmativas para torná-las negativas. Talvez não faça sentido para vocês, porque no expressa negação. Então, como é que uma palavra na negação vai ser usada em uma frase afirmativa, certo?
Por quê? Porque eu não posso usar a dupla negativa em inglês, o double negative. Eu não posso fazer isso. Ter tanto o not, que é aquela partícula negativa, como o no, essa palavrinha aqui, juntos numa mesma frase. Não pode acontecer isso. Aliás, isso até acontece para quem escreve poemas, músicas. Você encontra esse tipo de situação nestas situações porque existe a licença poética. Tudo bem? Então, olha aí. I have no reason to feel sad. Eu não tenho razão nenhuma, pelo no, eu não tenho razão nenhuma para me sentir triste. Aí, se eu fosse traduzir ao pé da letra, né, eu não teria essa questão do não tenho, porque I have é eu tenho. Eu não usei I don't have. Se eu fosse usar I don't have, que seria eu não tenho, eu não poderia usar o no logo em seguida. I don't have no reason, eu não tenho razão nenhuma. Seria errado, por isso que não tem o don't aqui antes do meu verbo principal have, o verbo principal ter, ok? Então vamos lá agora ver sobre o every. Every, que significa o quê? Tradução: todo, toda, todos, todas, cada. Tudo bem? Então, olha aí, ele é usado por regra geral em frases afirmativas e perguntas. Então, anota aí, frases afirmativas e perguntas, o meu every é usado. Então, olha esse exemplo aqui. He plays tennis every Saturday. Ele joga tênis todo sábado, ou todos os sábados, se fosse, né, algo no plural, certo? Então, essa frase está na afirmativa. Muito bem, vamos praticar o que a gente aprendeu agora? Let's practice. Olha aí, você vai escolher a opção correta para completar esse texto, ok? Usando um desses dois pronomes indefinidos que estão em laranja. Você escolhe um ou você escolhe outro de acordo com as regras. Se são frases afirmativas, negativas, interrogativas, qual seria a tradução ideal para ficar aqui naquela frase, ou aqui na frase. Então, você vai ter que ver isso direitinho. Vamos seguir para a gente fazer juntos? Já vai pensando na sua resposta aí. Olha aí. Você tem essas duas opções primeiro, some e any, que significa praticamente a mesma coisa, só que tem os usos um pouco diferentes. Então, nós temos aqui, ó, some ou any. People think animals are dangerous. Então, pessoas pensam que animais são perigosos. Aí seria o quê? Algumas pessoas, certo? Ficaria ideal colocar algumas pessoas. Então, nesse caso aqui, olhando para a minha frase, eu só poderia marcar qual a alternativa das duas. Nós temos aqui some ou any. Eu marcaria o some como resposta correta. Algumas pessoas pensam que os animais são perigosos. Estamos numa frase afirmativa, certo? Dirty and too expensive. Sujos e muito caros para se manter. I don't agree. Eu não concordo. I think animals are lovely. Eu acho que os animais são adoráveis. Clean, limpos, and usually easy to take care of. E geralmente fácil de tomar conta, de cuidar deles. Having a pet make life happier. Ter um pet faz a nossa vida mais feliz. Life happier, vida mais feliz. Aí agora você tem tanto no quanto every para você marcar aqui nessa alternativa. Aí vamos ler agora. Animal is a danger. Então aqui ela quer dizer animal is a danger. O animal é perigoso. Então, será que nesse texto a ideia é falar que o animal é perigoso? Se ele acabou de falar super bem dos pets, dos animais de estimação, pet, animal de estimação, não sei se eu comentei para vocês. Aí, seria que ela vai usar nenhum aqui ou todo? Qual seria a ideia? Se ela está defendendo os animais, se nesse texto a pessoa está defendendo os animais, eu duvido muito que ela vai usar no contexto de todo animal é perigoso. Então, aqui seria no,
No animal is danger. No animal is danger. Nenhum animal é perigoso. The only problem is that if they're constantly neglected, they might attack people. Então, o único problema, the only problem, é que se eles forem constantemente negligenciados, eles podem atacar pessoas. It is a natural reaction, é uma reação natural, certo? There isn't. Aí agora você tem o quê? Presta atenção aí nessa negação. There isn't significa que o quê? Que está uma frase na negação. Nós temos o verbo to be contraído com not. Então, na hora de você escolher o seu pronome definido aqui, presta atenção quais são aqueles que você vai usar em frases negativas. Nós só temos um aqui que é usado em frase negativa, que é justamente o any. Any. Então, there isn't any reason to give your heart a try. Então, não há nenhuma razão para que você não dê uma chance ao seu coração, a chance de ter um pet, um dog, um cat, um cachorro, um gato ou outros animais que podem ser também animais de estimação para fazer você happier, né? Mais feliz. We can easily adopt a dog. Nós podemos facilmente adotar um cachorro, adopt a dog, a cat, um gato, or another animal, ou qualquer outro animal, ou outro animal. If you still don't have a pet, se você ainda não tem um pet, if you still don't have a pet, it is time to adopt one. Está na hora de adotar um. Está querendo que você adote um animal. Depois que você sair dessa aula, você vai direto adotar um, eu tenho certeza. Aí temos aí agora o nosso último. Presta atenção, duas alternativas, every e any. E aí eu tenho uma frase que eu não estou vendo negação, eu não estou vendo not, eu não estou vendo ponto de interrogação. Então, eu vou aplicar a minha regra. A minha regra é o quê? Uma frase afirmativa, eu tenho só essas duas opções. Every. Então, every animal needs a chance to make you happy. Todos os animais, ou todo animal, que é um singular, a palavra animal está no singular, todo animal precisa de uma chance de fazer você happy, feliz. Certo? Vamos seguir? Agora sim, vamos entrar na questão de usar os nossos pronomes indefinidos para falar de outras coisas. Pessoas, lugares e coisas. Então, vai acontecer de derivar aquelas palavras que nós já estávamos usando, como some e o any, com outras palavras agora. Então, olha só, para falar de pessoas, nós vamos usar essas duas palavras aqui, entendeu? E antes dela vai vir os nossos pronomes definidos que nós estudamos até agora. Então, nós temos a palavra body, que naturalmente significa corpo, mas aqui vai falar sobre pessoas. E a palavra one, que significa um. Como é que vai acontecer isso? Preste atenção nessa tabela aí. Então, você tem aqui, reconhece a palavra body, que você viu ainda agora. Reconhece ela em todos aqui. E aí nós temos aqui anteriormente, antes dela, mas assim, junto, é uma palavra só, os pronomes indefinidos que nós vimos até agora. Some, any, no e every. Então, todos eles vão juntar, vão ter traduções específicas. Vou apagar aqui para fazer de novo. E nós vamos poder agora entender um pouco mais sobre isso. Somebody significa o quê? Alguém. Alguém. E aí eu tenho aqui um exemplo como somebody. Lembrando que se é usado com some, ele vai ser aplicado lá a questão de frases que vão usar o pronome definido some. Frases afirmativas e frases interrogativas quando você quer oferecer algo para alguém. Certo? Então, olha aí, ó. Somebody, alguém. Somebody like you. Alguém como você. Esse verbo like aí, todo mundo conhece ele como gostar, mas ele também tem outro significado em inglês. Aqui, ó, tá com uma tradução de como. Alguém como você, igualzinho a você. Would you like somebody to help you? Eu estou aqui oferecendo o quê? Oferecendo uma ajuda. Eu digo assim, would you like, você gostaria de alguém para ajudar você? Inclusive, preste atenção aqui, eu não sei se eu comentei lá quando apareceu would. Quando eu ofereço algo
para alguém, quando até eu peço algo, eu vou usar o verbo would, esse verbo modal, é uma forma mais polite, mais educada de fazer esse tipo de situação, certo? Would, o verbo modal. Aí ele tem o quê? Ele tem esse final no meu verbo principal de iria, ou seja, você gostaria, aí por conta desse would, meu verbo like fica com esse final em português, gostaria. Isso aqui eu não sei o que é, mas não faz parte das palavras não. Vamos lá? Anybody agora que tem a tradução de ninguém. Ninguém, diferente de somebody, que é alguém. Anybody, e eu tenho aqui uma frase na negativa, onde eu vou usar o meu pronome definido any. Então temos aí, there isn't anybody home. Não há ninguém em casa. Não há ninguém em casa. Anybody vai ter o sentido aqui também de alguém. Alguém. E vai significar o quê? Vai ser usado em frases interrogativas aqui, como eu estou vendo no meu exemplo. Is there anybody home? Há alguém em casa? Is there anybody home? Porque o any também é usado em frases interrogativas. E temos o terceiro anybody aqui com outra tradução, que é o quê? Qualquer pessoa. Tradução de qualquer pessoa. Temos uma frase aqui na afirmativa que diz o seguinte: anybody can adopt a pet. Qualquer pessoa pode adotar um pet, um cachorrinho, um gatinho e assim por diante. Então, anybody no sentido de qualquer pessoa, uma frase afirmativa. Nobody, nobody significa ninguém, ninguém. E eu tenho aqui ele numa frase afirmativa, porque você vai usar o no em frases afirmativas para dar o sentido de negação. Então, ninguém está em casa. Nobody's home. Ninguém está em casa. Everybody significa todo mundo. Everybody. Então, aqui, everybody is home. Everybody is home. Every. Todo mundo está em casa. Everybody. Ficou um pouco estranho aqui porque está separado. Alright? Vamos seguir? Agora sobre one. Nós vimos sobre o final body e agora vamos ver sobre one. Percebam, olha só, que é a mesma situação, a mesma tradução. Você pode usar tanto o somebody como someone. Fica uma questão de preferência, se você quer usar um ou outro, ok? Então, someone como alguém. There's someone in my desk. Can someone help me? Tem duas frases aqui que elas estão, na verdade, separadas, mas eu falei elas de uma vez só. Então, há alguém na minha carteira, na minha mesa. Alguém pode me ajudar? Aqui eu estou pedindo uma ajuda, oferecendo a ideia de alguém me ajudar. Can someone help me? Alguém pode me ajudar? Anyone, como ninguém. There isn't anyone to help me. Não há ninguém para me ajudar. There isn't, não há ninguém para me ajudar. Anyone, como alguém. Is there anyone to help me? Há alguém para me ajudar aí? Is there anyone, to help me? Anyone, como qualquer pessoa. Anybody can help me. Qualquer pessoa pode me ajudar. Anybody can help me. Não somebody can help me. Anybody, porque no sentido aqui, ó, de qualquer pessoa, tá? No one significa ninguém, ninguém, e vai ser o quê? No one can help me, a mesma coisa de nobody can help me. Ninguém pode me ajudar. E everyone, com sentido de todo mundo, que eu posso também falar everybody. Everybody can help me. E aqui foi uma brincadeirinha, porque na verdade posso também colocar everyone. Everyone can help me. Certo? Os dois são a mesma coisa, uma questão de você, de preferência. Todo mundo pode me ajudar. Vamos seguir. Agora, os pronomes definidos com a ideia de thing, coisas. Quando você está falando de coisas que não são humanas. Vamos lá. Nós temos aí a palavra something. Nós temos aí a palavra anything. Opa, só ajeitar aqui. Temos a palavra anything. Também temos a palavra
Anything, na verdade, ela se repete aqui 3 vezes, né? São 3 usos. Temos a palavra nothing e a palavra everything, alright? Então, vamos lá. Com something primeiro, vai ter a tradução de o quê? Alguém? Não, alguma coisa. Sorry, alguma coisa. Um errinho aqui. Alguma coisa. Então, olha só. There's something on the table. Há algo na mesa, alguma coisa na mesa. Pode ser traduzido das duas formas. Would you like something to drink? Você gostaria de algo ou alguma coisa para beber? Alguma coisa barra algo também. Dos dois. Ai, teacher, tá tão feio. Eu vou apagar aqui e fazer de novo. Vou até fazer com uma cor diferente. Então, eu vou traduzir aqui como algo, certo? Ou alguma coisa, mas eu vou deixar apenas algo, porque fica melhor, que é menorzinho. Então, repetindo, there is something on the table. Há algo em cima da mesa. Would you like something to drink? Você gostaria de algo para beber? Oferecendo, ideia de oferecer, você vai usar o some nas frases. E aqui, anything, anything no sentido de nada. Temos aí, there isn't anything on the table. Lembrando que frases negativas eu não vou usar o nothing, né? Porque o nothing também significa nada. Muita gente quer usar um nothing, mas não. Em frases negativas você usa o anything. Vai por mim e isso é uma questão, é uma confusão para quem está aprendendo. Então lembra, anything, frases, anyone, anybody, em frases negativas, certo? Porque você não pode usar o nothing, no one, nobody, nowhere nesses casos. There isn't anything on the table, não há nada em cima da mesa. Anything, também com sentido agora de alguém. Is there anything on the table? Sorry. Is there anything on the table? Opa, eu falei que sentido de alguém, eu tô ficando doida. Não é sentido de alguém, é sentido de quê? Algo. Quem apagou aqui? A mesma coisa lá que o meu something. É o sentido de algo, beleza? Aí nós temos aí, is there anything on the table? Há algo em cima da mesa? Há alguma coisa em cima da mesa? Agora, anything no sentido de qualquer coisa, qualquer coisa. Anything can be on the table. Qualquer coisa pode estar em cima da mesa. Aqui numa frase afirmativa, já não é uma frase interrogativa como nesta aqui. E aí, saindo do anything, que nós tivemos aqui 3 formas do anything, assim como anyone, tiveram 3 formas também, nós temos o nothing agora. Nothing vai significar que nada, a mesma coisa que o primeiro exemplo de anything, que há aquela confusão em querer usar o nothing no lugar do anything. Então, nós temos aqui, nothing is here. Nada está aqui. Está vazio, não tem nada aqui. Everything agora, com o sentido de tudo. Tudo, não é todo mundo, porque você não vai falar mais de pessoas, você está falando de coisas. Então, everything is important. Tudo é importante. Então, faça aí a correção, por favor, da palavra something, que não significa alguém, é algo, e anything não significa alguém, também significa algo, é a mesma coisa, tá? Faça a correção aí, obrigada. Temos aí agora a próxima, pronomes indefinidos, que tem agora sentido de lugar, você vai usar o final where. Where, que significa, eita, a voz da teacher tá sumindo. Que significa onde e aonde. Então, where vai ser usado nesse contexto de lugares. Então, temos aí de novo some, any, no e every, agora no sentido de lugar. Somewhere, não é mais someone, somebody, something, agora somewhere. Somewhere, algum lugar, certo? My books are somewhere here, uma frase afirmativa. Meus livros estão em algum lugar por aqui. Would you like to go somewhere? Eu estou aqui oferecendo algo, que é o quê? Oferecendo algo para alguém, dizendo o seguinte, você gostaria, would you like, você gostaria de ir, to go, para algum lugar? Agora o anywhere, no sentido de nenhum lugar. Sorry, no sentido de nenhum lugar. Vamos lá? Anywhere. My books aren't anywhere here. Meus livros estão em algum lugar por aqui. Não estão em nenhum lugar por aqui. Poderia traduzir aqui, porque afinal de contas é nenhum lugar.
Meus livros não estão em nenhum lugar por aqui, certo? Anywhere agora no sentido de algum lugar. Can you see my books anywhere? Agora é uma pergunta e eu vou usar o anywhere no sentido de algum lugar. Você pode ver os meus livros em algum lugar? Você consegue ver, na verdade, você pode aqui no sentido de conseguir. Você consegue ver meus livros em algum lugar por aí? Agora, o último anywhere no contexto de quê? De qualquer lugar. Mudou de nenhum lugar, foi para algum lugar e agora qualquer lugar numa frase afirmativa. I can take you anywhere in the city. Eu posso te levar para qualquer lugar na cidade. I can take you anywhere in the city. Vamos para o no agora. Nowhere. Cuidado para não ler now here. Now here, nowhere, significa nenhum lugar, certo? Parecido com o meu primeiro anywhere, que é também nenhum lugar. Só que esse nowhere você vai usar em frases afirmativas para dar a ideia de quê? De negação numa frase afirmativa. Nowhere is perfect. Nenhum lugar é perfeito. E agora, everywhere no sentido de todo lugar. Everywhere we will find problems. Todo lugar nós encontraremos problemas. Certo? Let's practice. Vamos praticar o que nós aprendemos? Olha aí, você vai selecionar a frase correspondente em inglês. Certo? Então, eu tenho aí uma frase em português e duas opções em inglês. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai escolher qual seria a correta de acordo com o quê? De acordo com o que nós estudamos. Se eu posso usar o meu pronome definido no plural ou numa frase afirmativa, negativa, interrogativa. Então, vai se ligando nessas questões para você poder responder essas atividades. Então, olha aí, respondam comigo. Vai pensando já na sua alternativa correta. Tem algum lugar para se ir? É uma pergunta, certo? É uma pergunta e eu quero saber qual que eu vou usar aí. Is there anywhere to go? Ou is there somewhere to go? De acordo com o que a gente viu lá na nossa aula, anywhere é aqui em algum lugar. Olha aqui, ó, as opções que você tem. Anywhere, somewhere. Vamos voltar lá para a aula. Anywhere, aqui, anywhere significa nenhum lugar. Somewhere significa aqui algum lugar. Então, de acordo com essas informações aqui, então eu vou usar o quê? O meu somewhere. Somewhere. Is there somewhere to go? Porque eu estou fazendo uma pergunta. Eu vou usar o meu somewhere. Então, eu vou marcar a... Não tem letra, né? Então, a gente vai fazer dessa forma aqui. Eu vou sublinhar a resposta correta. Is there somewhere to go? É a resposta correta. E a B? Você tem a opção agora de anyone e someone. E aí você tem a sua frase na afirmativa. Alguém tem que pagar por isso. Alguém tem que pagar por isso. E aí você tem o anyone. Vamos lá voltar para a nossa aula do anyone. Anyone. Anyone no sentido de ninguém e someone no sentido de alguém. Aí você pensa o seguinte, ninguém tem que pagar por isso ou alguém tem que pagar por isso? Alguém. A nossa resposta correta aqui é someone has to pay for it. Alguém tem que pagar por isso, numa frase afirmativa. Nossa letra C. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, nós estamos agora falando sobre think, sobre coisas. Será que é there's anything wrong ou there's something wrong? A minha resposta aqui, de acordo com o que vocês já estudaram, viram aqui comigo agora, alguma coisa no sentido de something. There is something wrong. A minha resposta é essa. There is something wrong. Ok? Vamos na próxima aqui. Letra D. Olha isso. Não tem nada para fazer. Presta atenção nesse não aqui. E presta atenção nesse nada aqui. Não tem nada para fazer. Então, vai fazer parte daquela situação que eu estava comentando muito com vocês lá nas nossas aulas, quando chegava aquele pronome indefinido.
chegava os dois, eu comparava eles sempre. Então, olha aí, ó. There isn't nothing to do. Comentei para vocês que eu não posso ter dupla negativa nessas frases. Isn't tem um not, tem negação. Nothing também significa negação. Então, não vou marcar o nothing aqui. Eu vou marcar a segunda. A segunda é a correta. There isn't anything to do. Não tem nada para fazer. Anything no sentido de nada. Nothing também significa nada. Mas eu não vou usar ele aqui. Eu usaria ele se eu não tivesse o meu not aqui. Por exemplo, there is nothing to do. Essa frase estaria correta. There is nothing. Agora, com isn't, is not, eu já não posso usar o meu nothing, porque aí vai ficar essa questão da dupla negativa. Muito bem? Olha aí, nós temos agora a próxima. Está tudo bem. Significa o quê? Everything is fine ou everyone is fine? Como se trata de quê? De coisa, não de pessoa. Então, eu vou usar o everything. Everything is fine. Alright? E a próxima? Nada na vida é perfeito. Nada na vida é perfeito. De novo, não estou falando de pessoas, estou falando de coisas. Então, eu vou usar o meu nothing in life is perfect. Nothing in life is perfect. Nada na vida é perfeito, porque no one fala sobre pessoas, então eu nem vou chegar a considerar essa frase. Tudo bem? Chegaram elas, nossas confusing words de hoje são as palavras none e no one, as nossas palavras confusas. Vamos entender o que significa none primeiro. None e no one têm a mesma ideia de nenhum, certo? As duas palavras significam nenhum, porém, qual é a diferença? None pode ser usado pode ser usado seguido de substantivos no plural ou no singular. A palavra none, certo? Já no one tem o mesmo significado de none, tem o mesmo significado, de nobody, ou seja, ninguém. Então, no one é a mesma coisa que nobody. Eu falei para vocês podem usar tanto um quanto o outro e dá na mesma, certo? E o none, ele vai ser usado seguido de substantivos. Esses substantivos estão também no plural ou no singular. Presta atenção que vai ter uma forma de você identificar qual dos dois você pode usar, porque afinal de contas os dois são a mesma coisa, porém são usadas em situações diferentes. Quando chegar na hora da atividade, você vai ver o que vai diferenciar mais um do outro. Quer ver? Não só da atividade como agora, né? Vamos aí. Olha esses exemplos. None of the students like this book. Nenhum dos alunos gostou desse livro. None of the students. Quando eu tenho esse of aqui, tá? Do lado, que é uma preposição que significa de, do, da, de, da, do. E aqui, ó, ele está representado como dos. Eu vou usar o none. Então, viu esse of, já uso none. Não uso no one, certo? Viu essa palavrinha aqui, já coloca um none, porque é a resposta correta, é onde você deve usar mesmo essa palavra. Nenhum dos alunos gostou desse livro. None of the food was good at the party. Nenhuma comida estava boa na festa. Olha o of aqui de novo, ele vem antes do none. Não é sempre, mas é uma forma de você já identificar onde você vai usar o none, junto com a preposição of. Olha aí, ó, sobre no one agora, separado. The reality is that no one is too old, too smart, or too successful to learn something new. A realidade é que ninguém é tão alto, tão esperto, ou tem muito sucesso para aprender alguma coisa nova. Todo mundo sempre tem que aprender algo novo, independente em qual situação que a pessoa está, beleza? Olha a próxima aí, ó. Temos aqui, ó. A realidade é que ninguém é muito velho, muito esperto, ou tem muito sucesso para aprender algo novo. Foi o que eu falei para vocês na tradução. Vamos praticar rapidinho? Olha aí, nós temos essa atividade para você marcar a melhor opção. Temos o none, temos o no one em todas. E você vai me dizer qual seria a melhor. Por prestar atenção na aula da teacher, eu lembrei que ela falou que quando eu visse esse of aqui, essa preposição de, da, do, eu vou usar o quê? O meu none. Essa que seria a resposta correta. None of this money is mine. Nenhum desse dinheiro é meu. Não é meu, não. Nunca vi na vida. Certo? E na letra B? Came to class today.
came to class today. Veio para aula hoje. Eu não estou vendo o meu of aqui, então eu vou marcar o meu no one. Ninguém veio para a aula hoje. No one came to class today. E na letra C? Na letra C eu tenho a situação do of também, então eu vou marcar o meu none aqui. Olha como é fácil. Viu of, já marquei o none. None of us speaks French. Nenhum de nós fala francês. E na letra D? Vi o meu of aqui de novo, a mesma situação. Eu none, vou marcar o none. None of the keys would open the door. Nenhuma das chaves abriria a porta. E na última? I waited for hours, but none or no one came. Eu esperei por horas, mas no one separado, ninguém veio. Que tristeza, né? Olha aí, essas são as nossas referências. And that's it for today, guys. Por hoje é só. Nós vamos daqui a pouco dar início à nossa aula 7.2 de Review and Exercise. BRB. Be right back. See you then. Bye, bye.